Se você tem a Bíblia, ou iPad, ou iPod, ou iPhone, ou iPin, tanto faz, você pode acompanhar em Lucas capítulo 23, os versos 39 em diante. Lucas 23, de 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, esse ele é Jesus, não é? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Neste momento aqui, onde Jesus estava sendo crucificado, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, melhor dizendo, muitos, mas muitos dos judeus que tinham fé no Messias, que sonhavam com uma intervenção celestial para que tudo voltasse ao normal, e na mente e no coração deles não é difícil de entender o que era o normal. Era Israel ocupar de novo a posição que ocupou quando Deus chamou essa gente. Deus chamou Israel, família de Abraão, descendente de Jacó, de Isaac e de Jacó, para falarem para o mundo que Deus existia, que era o Criador dos céus e da terra, que, enfim, a idolatria havia se espalhado. Israel tinha uma missão assim preciosa, única, que eu creio que é a missão, sua missão e minha, hoje também no século XXI. Há um Deus, enquanto o evolucionismo ganha espaço nas universidades e nas religiões. Há um Deus criador, há alguém, um ser pessoal, que pensou o mundo, pensou o homem, criou com as suas mãos, vem aqui para resolver as nossas dificuldades, não deu corda no relógio e deixou você vivendo sozinho, não. Israel tinha essa missão, e durante algum tempo eles até cumpriram, mas, talvez até pelas razões que o Marcel disse aqui, eles se afastaram do caminho e deixaram de ocupar uma posição privilegiada na condução dos negócios do mundo. Aquela prosperidade, aquela coisa toda passou. Israel passou a ser vassalo de Roma, né? Não sei se é essa a palavra, mas Roma, finalmente ali, depois de Assíria, depois de Babilônia, aí Roma vem e toma conta ali do pedaço. Israel, eu me coloco no lugar deles, não deve ter sido fácil. Eu quero que você tente imaginar se, por exemplo, vamos brincar aqui, um país rival nosso no futebol, a Argentina, viesse e tomasse conta do nosso país, né? E pusesse as cores azul e branco nos estádios. Aí, acho que essa é uma coisa muito forte. Para alguns, para mim não é, eu não ligo para isso, mas para alguns, para a maioria é. Acho que essa seria mais ou menos a sensação. E o Messias era a resposta para essa situação. Este ente enviado do céu viria para colocar Israel de novo na posição que ele merecia, cabeça e não cauda. É verdade que há no Antigo Testamento 2 quadros do Messias. Um deles é o vencedor, guerreiro, poderoso, esse de quem nós cantamos aqui. Mas havia também, e um exemplo é Isaías 53, o servo sofredor, humilde, que vinha para dar a sua vida, que vinha sofrer para morrer no seu lugar. E por razões assim, até compreensíveis, Israel se apegou mais ao quadro do Messias poderoso e esqueceu o servo sofredor. Quando Jesus veio e apresentou esse lado do servo sofredor, eles não quiseram que esta figura fosse o Messias. Não é assim que funciona. Então, os que ainda tinham alguma esperança em Jesus, perderam, ou quase perderam, quando neste momento ele foi crucificado.
Você deve se lembrar que ainda em Lucas, mais para frente, aí se você ler o restante do livro, na manhã da ressurreição, Jesus se encontra numa estradinha poeirenta, que ia para Emaús, Jerusalém, Emaús, 12 quilômetros. E ali Jesus se coloca entre os dois discípulos que iam conversando, e no momento da conversa eles dizem, nós esperávamos que eles não sabiam que Jesus era quem era, eles falando do Messias, diziam assim, nós esperávamos que esse homem que morreu aí nesse fim de semana fosse o Redentor de Israel. Mas agora não esperavam mais, porque afinal ele tinha sido morto. Não era esse o perfil do Messias. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida. Eu já muitas vezes. Quando tudo que você sonhou, assim, acaba em poeira, do dia para a noite. Se você já sentiu isso, pode se colocar no lugar de alguns judeus e de algumas pessoas que estavam ali nesse momento. Eu não estou criticando essa gente, eu até entendo. Eles não tinham toda a compreensão que precisavam. Talvez por isso Jesus tenha orado, Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem. Esse é um outro tema que eu vou trazer para vocês. Mas adiantando um pouquinho, parece sim que algumas pessoas ali não tinham exatamente a noção do que estava acontecendo. Isso é possível. Mas é curioso que no meio dessa decepção geral, um cidadão, talvez o que a gente menos imaginasse que pudesse enxergar a realidade, esse homem, um dos crucificados ao lado de Jesus, 2 malfeitores, diz a Bíblia, Jesus ao meio, um desses conseguiu ver o que ninguém mais via, conseguiu enxergar e crer no que ninguém mais via, nem podia crer. Eu, honestamente, esse personagem do qual a Bíblia fala uma única vez, o bom ladrão, como a gente diz, esse homem conseguiu, neste momento, ter uma visão da realidade que ninguém mais teve, até, pelo menos, não no registro bíblico. Você não acha ninguém com esse discurso aqui. E o discurso dele é poderoso. É o evangelho em miniatura. É a história da salvação, é a teologia da justificação pela fé em 3, 4 linhas. Presta atenção comigo no discurso desse malfeitor que morria ali ao lado de Jesus. O verso 39 começa descrevendo a cena. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, zombando de Jesus. E aí entra em cena o tal do bom ladrão. E ele diz no verso 40, o outro, diz a Bíblia aqui, né, Lucas relata que o outro repreendeu-o e disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Primeira coisa que me assombra, ou me traz, assombra não é a palavra, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa pessoa. Ele conseguiu assumir a sua culpa. Isso é coisa rara desde Adão até hoje. Você critica esse homem, ele diz para o seu colega de morte. Você o critica, mas a verdade é que você está sob igual sentença. Você está sofrendo. E, aliás, nós não estamos só sob igual sentença. Nós merecemos. Nós estamos errados. E nós merecemos morrer. Você sabe que desde o dia em que Adão foi procurado por Deus e Deus disse assim, Adão, onde está você? Estou aqui atrás da moita. Você comeu do fruto que eu pedi para você não comer? Eu imagino Adão saindo assim, só até aqui da moita e dizendo assim, eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Sabe aquela que o Senhor criou, da minha costela? Então, a culpa é sua. Esta mulher, né? Essa mulher aqui, linda, maravilhosa, ela que me deu do fruto. A culpa era de Adão? Claro que não. Na maneira, no discurso dele, não era. Aí Deus, é verdade, mulher? É verdade, mas foi a serpente que o Senhor criou que me deu do fruto. E ela está por aí, ó, vai fazer mais mal ainda se você não tomar alguma providência. Dá para entender que desse momento em diante a gente tem dificuldade para assumir as nossas culpas?
Alguém sempre tem uma parcela de responsabilidade naquilo que nós erramos. E eu aprendi isso muito cedo, quando meus filhos nasceram. E eu, infelizmente, em alguns momentos eu gritei com eles. Isso é uma coisa horrorosa para se fazer com os filhos, mas eu fiz. E aí eu sempre me esforçava para ensinar eles a pedir desculpas. E aí eu comecei a ver que se eu queria, se o meu sonho era que meus filhos fossem pessoas que assumissem suas responsabilidades, pedissem perdão pelos erros que cometeram, eu entendi que eles tinham que ver isso em mim. Porque as crianças, eu descobri muito cedo que as crianças, elas aprendem não o que você ensina, mas o que você faz. Elas são imitadoras, assim, de um alto nível de imitação. As crianças aprendem pelo que você faz e não pelo que você diz. Então eu desconfiei que, se eu queria que eles fossem capazes de pedir perdão, eu também deveria pedir perdão quando eu errasse. Então, no momento que gritei com eles, eu pensei, bom, eu tenho que pedir desculpa para eles. E eu fui pedir desculpas. E as minhas desculpas foram assim, aí você avalia se o meu pedido de perdão foi positivo ou negativo. Eu disse assim, acho que era com a Aninha, inclusive. Aninha, papai não devia ter gritado com você, me desculpa, mas quando você faz isso e aquilo, aí não tem jeito, papai sai do sério. Ou seja, eu assumi a culpa? Claro que não, a culpa era dela. Eu estou pedindo desculpa, mas dizendo ao mesmo tempo que a culpa era dela. E aí eu comecei a entender esse negócio, que quando a gente vai pedir perdão, a gente tem que estar consciente que o erro foi nosso. Não importa o que o outro fez. Eu não devia ter agido assim, ponto. Eu compreendi que era o único jeito. Então, a partir desse momento que caiu minha ficha, eu, quando ia pedir desculpas para eles, dizia, o papai fez errado. Não, isso não se faz, me perdoa. Beleza. Mas de Adão para cá, essa é uma dificuldade com a qual eu lido todo dia. Às vezes não é fácil pedir perdão. Principalmente em público, ou quando outras pessoas assistem. E às vezes até sozinho com a pessoa também não é nada fácil. É uma tarefa difícil. Assumir a culpa. Assumir o fato de que eu poderia ter agido diferente. Não importa a sua atitude. Mas de Adão para cá isso não é fácil para a gente. Mas este homem, pendurado numa cruz, ele assume o seu pecado. Você sabe qual é o primeiro passo, na minha maneira de ver, para a cura do pecado? É assumir que eu sou pecador. É entender isso e aceitar isso, e assumir. Há um verso na Bíblia, se eu não estou enganado, 1 João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e... Ele é fiel, Ele perdoa, Ele prometeu que perdoa e perdoa. Ele é fiel à sua promessa. E é também justo, porque Ele só te perdoa porque alguém assumiu a sua culpa. Então você pode ficar sem culpa, você pode colocar a sua culpa sobre Jesus. Beleza? Alguém pagou o preço. O pecado não sai de graça. Alguém tem que pagar. E se eu posso chegar para Deus e dizer, olha, o Senhor me perdoa porque eu fiz o que não deveria fazer. Em outras circunstâncias, eu entendo que Deus diria o seguinte, se Jesus não tivesse vindo morrer, Deus diria o seguinte, olha, tudo bem, eu sei que você está chateado, está arrependido, mas é o seguinte, eu disse lá no jardim, se pecar vai morrer, essa é a lei, já era. Ele não faz isso, no meu entender, porque Ele mesmo criou um plano para pagar o preço da sua própria lei. A lei exige a morte do pecador, mas Ele veio e morreu no seu lugar. Então, quando você pede perdão para Deus, se confessarmos os nossos pecados, essa palavra confessar, no idioma grego, é uma palavra assim, que quer dizer o seguinte, quando eu assumir, quando eu entender que sou eu o problema, aí Ele é fiel e justo para me perdoar. E Ele pode fazer isso sendo justo, porque alguém pagou o preço do pecado, não está de graça. Ele não simplesmente virou as costas e falou, tá bom, continua errando, seja feliz, está tudo certo, ninguém fica chateado. Não, alguém pagou o preço. Mas o primeiro passo para a salvação pela fé é assumir a minha culpa, o meu pecado. E esse homem fez isso. Nós recebemos a sentença que os nossos atos merecem. Se vamos morrer, nós merecemos.
Agora, na sequência, e olha que, você sabe que é engraçado, tem gente que num discurso de 1h30 não diz nada, né? E tem gente que em 5 minutos diz tudo. E esse camarada é um desses, que tinha o dom de resumir as coisas com propriedade. Olha o que ele diz. Nós recebemos com justiça o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, não se atreva a falar dele, porque a gente merece estar aqui, mas ele é justo. Esta é o segundo passo, na minha maneira de ver, da justificação pela fé, que é eu receber o perdão e Deus me considerar justo depois de eu ter pecado. A única coisa que eu posso fazer não é correr atrás para cumprir mandamentos, para fazer boas ações. Isso aí não compra a Deus. Por mais que você faça, não adianta nada. Só tem um remédio para o pecado. É a justiça de Cristo. Então, quando eu chego até Jesus, eu chego até Jesus e digo, eu sou o culpado, mas eu confio na tua justiça. O Senhor viveu neste mundo sem ter cometido um erro sequer. E porque a sua vida é pura e limpa, e o Senhor assume o meu lugar, eu creio que quando Deus olhar para mim agora, eu aceitando a sua morte no lugar da minha, e Deus aceita a sua vida no lugar da minha, então é como se eu nunca tivesse pecado diante de Deus. Você já imaginou? Alguém pagou a sua conta e a minha. É como se você nunca tivesse cometido um erro sequer. E por isso, às vezes, a gente sofre sendo cristão, porque a gente não acredita muito nisso. É bonito, a gente fala na lição da escola sabatina, mas, de alguma maneira, isso nos afeta. O tempo passa, acontece alguma coisa na vida da gente que não é legal. Ai, Deus está me castigando por aquele pecado que eu cometi semana passada. Tira isso da cabeça. Você pediu perdão? Então, se Deus prometeu perdoar, você está arrependido sinceramente? Está chateado pelo que fez? Está triste? Não quer fazer de novo? Beleza, ué. Um coração contrito, é isso que Deus pede, mais nada. Então, se Deus perdoa, você tem que se perdoar também e parar com essa história. Ah, eu acho que Deus está se vingando. Deus não é assim. Prova é que quando aquele homem, que só encontrou Jesus neste momento, quando ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus disse, ok, eu te prometo hoje, e aí a gente vai ver esse detalhe, eu te prometo hoje, você estará comigo no paraíso. Pronto, acabou. Coração sincero, pedido de perdão, assumiu sua culpa e acreditou na justiça de Cristo. Daquele momento em diante, Deus olhava para Jesus e não para ele. E quando Deus olha para Jesus, ele vê uma vida pura, limpa, cristalina. E é assim que ele pode olhar para você e para mim, neste momento. Se você quiser. Não importa o que você fez até 30 segundos atrás, 10 segundos atrás. Se você com sinceridade pedir a Jesus Cristo, me perdoa, me purifica, me representa diante do Pai. Se você pedir ao Pai, aceita Jesus, eu aceito o sacrifício dele, eu aceito que a vida dele ocupe a minha vida. Aliás, Romanos 5,10 diz isso. Se antes nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo, muito mais agora nós seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Nós somos salvos pela vida de Jesus, pura e limpa, que nesse instante, se você quiser, substitui a sua miserável vida e a minha também. Portanto, eu assumo os meus pecados, mas este nenhum mal fez, e é por isso que ele pode me salvar. É o Evangelho, puro e simples aqui. Eu não sei se houve pregação mais ao ponto e mais enxuta do que essa na Bíblia. Mas é o Evangelho, isso aqui é o Evangelho. E ele continua, uma pessoa curiosa, e acrescentou, Jesus, verso 42, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Primeiro, ele acreditava que Jesus viria implantar um reino. Mais alguém conseguia ver isso? Me parece que não. E se conseguia, a Bíblia não relatou. Mas o fato é que, na decepção de tudo e de todos, ele conseguia entender que Jesus veio para implantar um reino que não era neste mundo, naquele momento.
Ele entendia que Jesus viria implantar um reino. E parece que ele entendia a natureza desse reino. Eu arrisco a dizer que ele foi o primeiro adventista da história. Não foi o primeiro, mas foi o primeiro que no momento da sua morte colocou sua esperança no advento de Jesus, na vinda de Jesus, no reino de Jesus. Que não era o reino que o judeu queria exatamente, ou parte deles, né? A gente não pode pôr tudo no mesmo balaio também. De maneira geral, alguns, ali, a maioria talvez, não enxergava esse reino ainda. Mas ele via. Quando o Senhor vier, o Senhor lembra de mim, tá? Tudo bem. Ele cria no reino de Deus. Agora, a frase que ele usa é assim, no mínimo digna de um estudo mais profundo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esta frase, eu estudei alguns comentaristas aí, tem gente que diz que naquela época, aqueles que criam na ressurreição, que não era o caso dos saduceus. Os saduceus não criam em anjos, nem em demônios, nem em ressurreição. E os fariseus criam nessas coisas. E Jesus ensinou essas coisas. No dia, em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus chega e Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Lázaro disse, eu não te falei que quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá? E Marta diz assim, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria na ressurreição do último dia. De modo geral, a gente entende que as pessoas tinham essa noção. Jesus falou sobre isso. Ele anunciou isso. Ele chegou a dizer em João 5, se eu não estou enganado, e quando ouvirem a voz, os mortos ouvirem a voz do Filho do Homem, uns despertarão para o horror e vergonha eternos, outros despertarão para a glória eterna. Ele tinha falado sobre isso. E há quem diga, alguns comentaristas, não só, dizem que esta frase, lembra-te de mim, ela era colocada nas lápides. Quando você cria na ressurreição dos mortos, você pedia que, no dia em que você fosse enterrado, se identificasse essa crença com a frase, lembra-te de mim. Faz muito sentido. Eu não posso te provar isso agora, mas há quem estude aquela época e diga que isso era uma realidade. Se for, esse camarada está se referindo à ressurreição. Aliás, não faria nenhum sentido ele não acreditar na ressurreição se ele pediu para Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, lembra-te de mim. Ele estava morrendo, então, porque ele acreditava na ressurreição. Ué. E a ressurreição é um negócio, assim, no mínimo esquisito, né? Tem muita coisa esquisita, estranha, difícil de entender no mundo espiritual. Mas a ressurreição é uma que eu acho que supera algumas outras esquisitices. Imagina, eu me lembro aqui do Fernando Ferrari, que está ali. Um dia você levanta a mão, pede para esse cidadão um dia te contar a história da avó dele. Ele cremou a avózinha dele. E é muito engraçada a história. Quando ele foi jogar as cinzas da vovó no mar, e o vento bateu e ele acabou comendo a avó dele. É uma coisa louca. É muito divertido. Pede para ele, você vai adorar. E por que eu estou dizendo isso? Porque me ocorreu, por essa e outras histórias, me ocorreu que, já imaginou? Ressurreição corpórea. As pessoas que foram cremadas, como vai ser isso? As pessoas que foram comidas por um tubarão, ou por caranguejo, ou por... Como é que faz? Não é uma coisa estranha? Aí eu comecei a raciocinar, pensar. Colhi a opinião de algumas pessoas, li bastante e cheguei à seguinte conclusão. Aí você vê se você concorda comigo ou não. Quando Deus criou o homem, quando Ele criou Adão, o primeiro ser humano, a Bíblia diz que Ele moldou um boneco de barro. Eu não sei se Ele moldou cada órgão interno, ou se Ele só fez uma coisa grande assim, feito braço, perna, e pôs vida ali, eu não sei exatamente como Ele fez, não sei. Mas Ele fez com as suas mãos, diz a Bíblia. Ele tinha interesse nessa parte da criação. O resto Ele diz, haja, produza, faça e aconteça. Mas o homem, Ele modelou e soprou
vida. Personalizou. Eu pergunto, o modelo Adão, o jeito que Adão ia andar, a maneira de gesticular, o timbre da voz, o jeito de olhar para a esposa, o jeito de comer a fruta, esse modelo de Adão não estava na mente de Deus? Quando ele começou o projeto, isso está na mente dele. Assim como você e eu, quando vamos fazer uma pintura, um texto, redigir um texto, a coisa está na nossa mente. A gente precisa colocar no papel, no quadro, na voz, no disco, sei lá. Mas o modelo está na nossa mente. Eu imagino que Deus tinha Adão em sua mente. E Eva também. Quando ele tirou aquele pedaço de Adão, pensou, vou criar uma mulher assim, assim, assim. Adão e Eva estavam na mente de Deus. Bom, eu não sei onde estão esses túmulos. Eu não sei se um osso foi para lá, um dinossauro comeu, eu não sei. Mas Adão e Eva estão em algum lugar por aí. Quer dizer, não é que eles estão. O que já foram. Porque, na prática, sabe o que é a morte? A morte é deixar de existir. Você e eu existimos nesse momento. Mas depois que a morte nos alcança, a gente simplesmente deixa de existir. Adão e Eva não existem mais. Os restos deles talvez estejam em algum canto aí do Oriente Médio. Mas o fato é que eles não existem mais. Assim como meus avós, se você for a Santa Catarina, ou se você for a Mogi das Cruzes, e abrir o túmulo ali, você vai ver ossos, mas aqueles não são meus avós. Porque meus avós não existem mais. Essa é a triste realidade da morte. Você deixa de existir, você desaparece do mapa. Quando Deus disse em Gênesis 2:7, aliás, Moisés relatou o que Deus revelou a ele na criação, Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter uma alma vivente. Hã? Ser uma alma vivente, não ter. E a diferença não é só semântica, não. É de natureza, é ontológica. Olha, de onde eu tirei isso? Barbaridade. Enfim, você passou a ser, Adão passou a ser uma alma vivente, ou seja, o homem era um conjunto, uma somatória, uma unidade de elementos diferentes, inseparáveis. Matéria, poeira e fôlego de vida, que só Deus dá. Não tem outro lugar do universo. Pode procurar. Fonte da juventude não existe, isso é tudo besteira, tudo boato. Mas Deus colocou o fôlego de vida em Adão, naquela matéria, e este passou a ser uma alma vivente. É mais ou menos que nem como um banco desses, pregos e madeira. Se eu separar, ou sei lá, bom, vamos usar prego, acho que é colado, mas vamos usar prego para ficar mais fácil. Prego e madeira. Se eu tirar os pregos, separar esses pedaços de madeira, eu vou ter pregos e madeira. Vou ter um banco? Não, vou ter pregos e madeira. Assim Deus disse, olha, Adão e Eva, no dia em que vocês pecarem, o fôlego de vida volta para mim, sou dono dele. A vida que você tem emprestada, não esquece disso. E a matéria vai voltar para o pó. E a gente deixa de existir. Então imagino que quando Jesus Cristo vier no seu reino, ele vai refazer esse processo, reconduzir esse processo. Não importa se as cinzas da sua avó estão no mar Mediterrâneo, não importa se o seu tio foi comido por um tubarão, ou por caranguejo, ou por, sei lá, não importa. O fato é que Deus não depende da matéria pré-existente para criar um ser humano. Eu e você, na minha maneira de entender, estamos na mente do Senhor Deus. Eu e você estamos na mente e no coração de um ser pessoal, chamado, a quem a gente chama de Deus. E no momento em que Ele vier, se a gente não existir mais, Ele vai colocar vida de novo, e vai criar, é uma nova criação, Ele vai criar o Denis, o João, a Maria, o Pedro, tomara, né? Tomara que a gente esteja pronto para isso. Ele vai recriar o ser humano, e por isso
a Bíblia promete que a gente vai se reencontrar. Os santos, aliás, 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante, de 13 a 17, Paulo descreve esse processo. Nós vamos ser transformados num piscar de olhos, e os mortos ressuscitarão primeiro, e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, que promessa! Fala sério, você compara essa promessa com um emprego novo? Com a casa que você sonha? Teologia da prosperidade muito bonita, só não conta que mesmo que você tenha a casa, o emprego, o carro, daqui a pouco você morre e fica tudo aí. No entanto, a promessa de Jesus foi: mesmo que você não viva o que você sonhou nessa vida, você tem a vida eterna se você me amar. E no dia em que eu voltar, eu ressuscito você. Eu ressuscito você. E aquele homem acreditava nisso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu creio que eu sou pecador, eu creio que o Senhor é justo, eu creio que o Senhor virá estabelecer um reino e eu quero fazer parte dele. Lembra-te de mim. Você já viu um discurso tão rico, em tão poucas palavras? Essa pessoa me fascina. E Jesus, no finalzinho, acho que não ficaria completo se a gente não fechasse aqui, no verso 41, a minha tradução, pelo menos, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas inclusive o Rodrigo Silva, que fala na Novo Tempo lá, se eu não estou enganado, a tese doutoral dele foi em cima desse verso. E ele demonstrou que no texto aqui, essa ênfase está fora de lugar. Na verdade, Jesus teria dito: na verdade te digo hoje, te garanto, é a minha palavra. Na verdade, te digo hoje, agora, nesse instante, não te preocupa. Você manifestou fé em mim, assumiu o seu pecado, quer a minha justiça, crê que eu vou voltar, então, quer que eu lembre de você no dia da ressurreição? Ok, então eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É um pouco diferente de dizer, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E como eu posso afirmar isso? Bom, pelo menos um texto bíblico me dá essa abertura. Livro de João, no capítulo 17. Será que eu vou lembrar? Eu não anotei. João 20, 17, desculpa. Graças a Deus pelo Espírito Santo. João 20, 17, que eu estou meio tenso, já ia esquecer. Aliás, vamos ler desde o verso 11, para contextualizar. João 20, de 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que subo para o Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, se Jesus prometeu para aquele homem na cruz do Calvário: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, no mínimo ele mentiu. Porque no domingo da ressurreição, quando ele encontra Maria, ele diz: não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. De fato, eu acredito que ele prometeu, garantiu àquele homem a vida eterna, quando ele voltasse para implantar o seu reino. E esta garantia você tem hoje. E esta garantia você que está em casa, no escritório, sei lá onde, você tem hoje. Essa garantia de que, se você quiser, você pode viver para sempre. Nunca mais você vai derramar uma lágrima. Aliás, melhor do que eu dizer, vamos fechar o tema de hoje lendo Apocalipse 21, de 1 a 4. Apocalipse 21.
de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não é uma parte da tristeza que Deus vem tirar, é toda a tristeza. A morte já não existirá. Não é que a morte vai alcançar alguns e não outros, ela simplesmente não existirá. Ela deixa, veja bem, deixa de existir o elemento que fazia você deixar de existir. A morte já não existirá. E não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas... Você quer estar lá? Em verdade, digo hoje, que se você apenas tiver fé em Jesus Cristo e andar ao lado dele, ele vai transformar a sua e a minha vida. E quando ele vier no seu reino, não importa onde estivermos, nós vamos ser lembrados por ele. Que Deus te dê um bom sábado. Amém. Ora comigo. Você pode ficar em pé um minuto? Deus bondoso, nosso pedido é que perdoes os nossos pecados. Que em nome e pela intercessão de Jesus, nós saiamos deste templo aqui com a certeza do perdão e de uma vida limpa e pura diante dos teus olhos. Que a justiça de Jesus, através dessa fé que nós manifestamos, que ela cubra a nossa vida torta, podre. Que a justiça de Jesus seja vista por ti, Deus. E que através dele a gente possa ressuscitar no último dia. E se nós estivermos vivos naquele dia, que nós tenhamos a alegria de, junto com os nossos queridos, subir para estar para sempre, sem morte, sem luto, sem dor e nenhuma coisa que nos magoe. Obrigado por essa esperança. Fica conosco nesse dia, nos abraça e vai com a gente para onde formos. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus te dê um sábado feliz. Wish that I could rewrite history. I used to dream that each mistake could be erased. Then I could just pretend I never knew the me back then. I used to pray that you